Então tá, a gente já viu o capítulo 1 e 2 e hoje a gente vai ver o capítulo 3. É isso, né? É isso. A gente está lendo a primeira carta de João. A gente já viu no primeiro capítulo que Deus é a luz, muito parecido com o Evangelho de João, o quarto Evangelho, que João liga a questão de Jesus ser a luz do mundo, e a luz está muito ligada com a santidade e a pureza de Jesus, e que as trevas são o pecado, né? É isso que a gente viu no capítulo 1. No capítulo 2, que foi o último que a gente leu, a gente vê que a, a gente precisa... no capítulo 1 ainda a gente fala sobre a necessidade de confessar os nossos pecados. No capítulo 2, a gente viu aquela questão até que chamou a nossa atenção, que é o sexo, o dinheiro e o poder, lembram? As três coisas que movem o mundo. As três coisas que movem o mundo. Se nós tiver essa perspectiva, nós não conhecemos a Deus. João vai dizer que nós somos ainda inimigos de Deus. Se nós somos movidos pelo dinheiro, pelo sexo, pelo amor, pelo poder, né? Beleza. E hoje nós vamos falar sobre o abandono do pecado, né? Os filhos de Deus não vivem numa prática de pecado. É isso, acho. A escrita de João é um pouco diferente da de Paulo, né? A gente tem visto que Paulo é mais começo, meio e fim, e João não, né? A gente sabe também que uma das coisas que está na cabeça de João aqui é o gnosticismo, que a gente viu que é as pessoas que tentam se desconectar do mundo real das coisas, né? Tentam dizer que o que a gente vê não é real, o que é real é aquilo que não se vê, mas a gente sabe que não tem essa questão de não ser real, nós somos reais, o nosso corpo, Jesus era real, de carne e osso. Então essa heresia de achar que o mundo não é real está sendo refutada por João aqui, né? Então ele vai fazer o começo parecido com o Evangelho de João, chamando Jesus da palavra, né, do verbo, que era desde o princípio o Logos, que a gente vê até que tinha um grego que escrevia sobre o Logos, que tudo estava sendo gerado no Logos, o Logos mantia a vida, vamos dizer assim, né? E ele conecta a ideia do Logos com Jesus. Fala que Deus é a luz, não tem trevas em Deus, né? A pureza, não tem pecado. Ele fala, conecta a questão das trevas com o pecado. Fala da necessidade da gente confessar o nosso pecado, se a gente cair em algum pecado. Chama a, 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 a justiça de confessar o nosso pecado. Ele não conecta a ideia de que nós alcançamos justiça por parar de pecar. Ele vai dizer que a nossa justiça ela é alcançada no momento que a gente pede perdão a Deus. No momento que a gente pede perdão a Deus, a gente é justificado e a gente recebe poder para parar de pecar de modo habitual, né? A gente não tem hábito de pecado. É o que ele vai dizer. E vai conectar com o que a gente viu nas outras cartas. Ser justo para comigo, mas eu não sou justo. Exerce misericórdia com a minha vida, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, para que eu tenha a graça de viver uma vida sem pecado. Né? Não completamente sem pecado, mas sem a prática do pecado. Faz sentido? Beleza. Aí se ele vai dizer, né? Eu escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, e no outro a gente leu que aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso, né? Porque se a gente fosse capaz de não pecar, Jesus não teria vindo e morrido no nosso lugar. Ele nos salva. A questão do novo mandamento, que ele faz como fosse uma brincadeira de é um mandamento novo, mas é um mandamento antigo. A gente vai ler que Jesus fala: um mandamento novo vos dou, mas o mandamento também era antigo, o mandamento de amar uns aos outros, mas como ele tinha amado, era um mandamento novo. Lembra que a gente falou sobre isso no último? O mandamento é antigo, é amar uns aos outros. Está na lei de Moisés. Tá lá nos 10 mandamentos.
Mas amar como Cristo amou é novo porque Jesus não tinha vindo ainda, né? Beleza. Aí ele faz aquela questão dos novos na fé, dos mais velhos na fé e os que estão no meio do caminho. A gente viu isso também na última. A questão dos três poderes ali, o sexo, o dinheiro, o poder, que é o que até hoje domina o mundo. Desde que o mundo é isso que governa o mundo. E a gente viu também que não tem problema nenhum a gente, dentro do casamento, gostar da área sexual, ter prazer na área sexual, não tem problema nenhum. A gente sabe também que o dinheiro pode ser usado para a glória de Deus, mas o poder a gente viu que é o inverso, né? No reino de Deus, aquele que tem poder, ele serve os outros, né? Jesus vai nos servir, Jesus veio à terra para servir, lavou os nossos pés, e esse é o jeito que nós exercemos poder sobre alguém, é nos colocando no último lugar, né? Beleza. A volta de Jesus, ele chama o Espírito Santo de unção. Beleza. A carta inteira está sempre falando sobre pecado, sobre confessar os nossos pecados, pedir perdão, viver uma vida de justiça por meio da fé no sacrifício de Jesus. Ele fala sobre a manifestação de Jesus. Obviamente, ele está falando sobre a segunda vinda. E é isso aí. Aí o final aqui, ó. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que tudo que ele todo aquele que pratica justiça nasce de Deus. Qual justiça? A justiça que foi executada na obra de Jesus na cruz. Aquele que coloca sua fé no sacrifício de Jesus na cruz pratica justiça. Fazendo isso, nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino da luz, e a nossa vida agora não é uma vida de prática do pecado. A gente tem falhas, mas não é uma licença para pecar. Ele fala lá no início desse capítulo, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas a gente vai ter alguma falha e a gente tem que pedir perdão para Deus, né? Então vamos para o capítulo 3. Beleza? É isso aí. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, por mais um dia que o Senhor nos dá, para ler a tua palavra juntos. Que bom, Deus, que nós temos esses momentos de nos encorajar uns aos outros. Que a gente possa entender, Deus, o que João estava escrevendo para os seus leitores. Que a gente possa, Deus, conectar isso com os nossos dias. Que a gente possa, Deus, melhorar, Deus, no conhecimento do Senhor e na nossa vida diária. Que a gente possa, Deus, refletir, Deus, a tua luz, brilhar a tua luz. No nome de Jesus nós oramos, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, que o Espírito Santo esclareça para nós as dúvidas, para a honra e glória do teu nome. Amém. Beleza. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês falam. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. Lembrem que quem escreveu porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, foi esse João. Então vejam que grande amor, porque Deus amou o mundo, né, nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Lembrem que na cultura dos judeus, como é que a gente falava nas outras cartas? Jesus foi crucificado porque ele se chamava de filho de Deus. O cara que se diz filho de alguém, ele é igual ao cara. Lembra que a gente falou sobre isso? A gente até usou o exemplo do ferro. Se o ferro é filho do Filipe Espanhol, ele é o Filipe Espanhol. Na cultura judaica era assim, né? Então, ser chamado de filho de Deus dá a entender que nós somos como Deus. Puros como Deus, da mesma essência de Deus. Mas nós vamos ver um pouco mais para frente ali, eu vou fazer um comentário sobre isso. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Não conheceu quem? Jesus. Quem? Jesus. Aqui ele está falando de quem? De Deus, né? Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda, nós somos ou não somos filhos de Deus? Somos. Presente, né? Deixa eu só fechar aqui, senão fica... Somos filhos de Deus, mas ainda... Lembra? Sempre tem um já e um ainda não.
mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ah, todo aqui, vamos só ler até o final aqui para ajudar a entender. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Sempre conectando a questão da pureza com a luz. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Beleza. Ah, somos filhos de Deus? Sim. Somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Foi a devocional do Ivan na terça? Na terça? Na quarta? Era. Na quarta dos teens, que ele falou que enquanto que nós não vemos face a face, a gente permanece com a esperança, com a fé e com o amor, até que se revele Jesus. Então, nós somos filhos de Deus, sim, mas a gente não se manifesta, a gente aguarda a manifestação de Jesus para que a gente seja manifestado também como filhos de Deus, de modo completo. Nós seremos idênticos a Ele? O que que Deus falou lá no Éden? Façamos o homem idênticos a nós ou façamos o homem semelhantes a nós? Semelhantes. A gente vai ouvir hoje na internet que tem gente achando que nós somos como Deus. Nós não somos como Deus. Nós somos semelhantes a Ele. Nós somos semelhantes a Ele, não idênticos. Porque se nós fôssemos idênticos, imagina, a gente sempre existiu, nós somos onipotentes, nós somos oniscientes, onipresentes. Nós não somos assim. Nós seremos transformados, glorificados, teremos um corpo sem pecado quando Jesus se manifestar. Nós não seremos como Deus, nós seremos semelhantes a Ele, né? Porque nós vamos ver como Ele é, né? E todo que tem essa esperança nele se purifica. Beleza. Aí, para mim, a ênfase tá nisso aqui, ó. Isso aqui eu aprendi quando era criança, tá? Meu pai sempre batia nessa tecla. Por quê? Porque quando o cara tá recém se convertendo, o cara entra no parafuso de tipo assim, cara, não faz sentido eu ter falhas depois que eu me converti. Todo mundo pensa assim. Se eu me converti, eu não posso pecar mais. Só que quando tu peca, tu fica tão mal porque tu pecou, porque depois que tu te converteu, que é o maior sintoma de que o Espírito habita no teu coração. Porque tu tá brigando com a tua natureza por causa da tua conversão. Se não tivesse briga, não tinha conversão. Não tinha o Espírito para militar contra a carne. Só que o que também é verdade é que quando o cara se converte, o cara não consegue mais viver pecando. Porque é tão ruim pecar, porque a natureza foi trocada, que tu para de ter uma vida de prática do pecado. O que faz todo sentido. Aí ele vai conectar com a questão de que o pecado é transgredir a lei. Aí eu pergunto para vocês, que lei? Se a lei cessou? A gente sempre começa com essa pergunta. A lei terminou? Eu não consigo ler os comentários aqui. A lei terminou? As Não, leis apenas se antigas, sim. transformou. Como é que é? As leis antigas, sim, mas Jesus deu deu o mandamento que é para que ame o próximo e para que ame a Deus. Isso. Então ele está dizendo, pecar, essa carta, ele chama filhinhos, ele vai dizer que Deus é amor, ele vai dizer que o maior pecado é não amar. Ele vai dizer que quem odeia o seu irmão vai para o inferno. Essa carta é para isso. Então, transgredir a lei é transgredir o amor de Deus. O amor a Deus e o amor ao próximo. É o que ele vai dizer aqui. Não a lei da circuncisão, a lei de guardar o sábado, a lei... aquelas coisas que a gente já viu nas outras cartas. Tá.
Beleza, faz sentido, né? Vamos seguir aqui. Vamos fazer uma leitura e depois a gente vai pontuando, que eu acho que é mais fácil. Se eu ficar lendo, parando, acho que vocês fica mais difícil de entender, né? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando. Olha só, esse não pode viver pecando. Não pode. Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Aqui ele está conectando que o cara que não ama o seu irmão, o que ele faz? Pratica a injustiça. Faz sentido dizer que... deixa eu pensar aqui. Aquele que pratica a justiça é justo. Aí eu te pergunto, existe algum justo? A gente já leu. Deus. A gente já leu que o único justo é Deus, que nenhum homem é justo. A gente lê lá em Romanos, quando Paulo fala, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram. Então, como que nós vamos praticar a justiça? Lembra do sacrifício de Jesus? Aqui começa a justiça de Deus. Quando Jesus tira o pecado do mundo, é lá que ele está justificando, nos justificando. A salvação a gente já leu isso também em Colossenses, é duas coisas. Ele nos salva, nos converte, paga o preço pelo nosso pecado e nós estamos salvos. Agora que nós estamos salvos, nós desenvolvemos a nossa salvação. Não significa que no desenvolver a salvação eu vou ser salvo. Eu já fui salvo e agora a consequência de eu ser salvo é eu desenvolver minha salvação. Faz sentido? Ele vai dizer que quem não pratica a salvação que recebeu não é justificado. O justificado, ele não vive pecando. E daí ele vai dizer, quem vive pecando não foi justificado. Por isso que a gente pode dizer, eu sou justo. Por isso que Tiago vai dizer, a oração do justo. Porque o justo, ele foi justificado e ele vive uma vida justa. Não é por causa da vida justa dele que ele foi salvo. Senão a salvação seria por obras. Faz sentido ou não? Sim. Ô, meu, o ferro fala mais, meu. Cadê o ferro? Meu, não consigo ler essas mensagens aqui, meu. Pelo amor de Deus. Eu não vou ler. Então, o salvo, ele vive a vida da justiça, mas não a justiça própria. Tem que fazer sentido isso. Porque senão, a gente vai estar falando do evangelho como se estivesse falando da lei. Porque a cabeça do judeu, na época, era, ou tu faz o teu, ou tu faz o teu, ou tu faz o teu, tu não vai ser salvo. Só que Paulo vai conectar lá em Abraão, que Abraão entendeu que era pela fé. A gente vai ler aqui também, acho que nesse capítulo, de Abel. Lembra que Caim matou Abel? Ele vai dizer que Abel era pela fé também. Então a fé é tão antiga quanto a lei. E quem não entende que é pela fé, não consegue exercer a lei do amor. A gente tem que pensar assim, ó, se eu consigo viver na lei, ó, lei do amor, daí no mandamento de Jesus Cristo, que é de amar, eu vivo na lei, mas não por causa do meu mérito, por causa da graça que me ajuda a viver numa vida de amor. Faz sentido ou não? Sim. Tá, beleza. Ó, o amor aos irmãos. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, desde quando? Tipo, desde o início. Desde o início. A lei é a coisa mais antiga, alguém vai dizer. Eu vou dizer, tá, qual lei? A lei do amor.
É desde o princípio. É esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Todo mundo conhece a história do Caim e do Abel, né? Eu não. Pelo amor de Deus. Sim. Sim. Nossa, mas tá grande isso aqui. Ó. Adão teve relações com Eva, sua mulher, ficou grávida. Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Deixa eu ver se. Eu acho que é 8. 8. Vamos ler aqui. Abel. Ó. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Do fruto da terra. O que a terra dá fruto? Planta. Planta, uma árvore, uma fruta, alguma coisa. Certo? Ofereceu a Deus. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, um era agricultor, ofereceu a parte da agricultura dele. O Abel era pastor, ofereceu do que ele cuidava. Beleza, não significa que Deus não gosta de planta ou que Deus prefere animal. Não é isso. Só que diz aqui, ó. Aqui já tem até um princípio que dá para aplicar no dízimo. Que é a mesma palavra que é usada, né? Que é o primeiro da renda, tu dá ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Percebe que um deu uma ênfase de tipo assim, ó, se eu vou oferecer para Deus, eu vou oferecer o meu melhor. Foi o Abel. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Percebe? Deus pode não aceitar. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou fazer de qualquer jeito porque Deus aceita qualquer coisa. Aqui ele está dizendo, não se agradou. Não é que Deus não amava Caim. Lembra que a gente já falou que Deus odeia o quê? Deus odeia pessoas ou Deus odeia obras? Obra. Deus odeia obras. Ele odeia as obras dos nicolaítas, não os nicolaítas. Isso aí muda tudo, né? Porque a carta do João está dizendo que quem odeia é das trevas. Como que Deus vai odiar alguém? Se Deus odiar alguém, ele é das trevas também. Entendeu? Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Aí, esse aqui é um dos versículos mais fortes para mim. Mais fortes para mim. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Às vezes a pessoa lê assim, isso aí é lá no Gênesis, não vale mais. Isso aqui é o que mais vale. Se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o quê? O domine. O domine. Eu não consigo. Eu sei que tu não consegue, eu também não consigo. Aí vai dizer aqui, ó. Como que Abel conseguiu? Abel está na galeria da fé, está em Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Justo. Justo com relação ao quê, se ninguém é justo? Justo pela fé. De alguma forma, Abel já estava apontando para Jesus e para o seu sacrifício na cruz, muito antes de Jesus nascer, em carne e osso. Ele teve a aprovação de Deus porque a sua obra foi por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Faz sentido? Sim. Faz. A fé em Jesus nos capacita a agradá-lo. A fé em Jesus nos capacita a praticar as obras que ele nos preparou para fazer. Beleza? Vamos lá. Agora, sabendo o que ele está falando aqui, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Justas com relação ao quê?
a fé em Cristo Jesus. 13. Irmãos, não se admirem se o mundo odiar vocês. Jesus vai falar que o mundo nos odeia. Jesus vai falar no sermão dele lá, quando ele está partindo para ser crucificado, ele vai dizer, o mundo odeia vocês porque vocês não são do mundo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. A maior demonstração de que nós temos a vida eterna é que nós amamos uns aos outros. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Aqui, para mim, fala muito alto a questão que Deus não tem como odiar pessoas, porque se Deus odeia pessoas, ele é assassino. Então, nós que amamos as pessoas, a gente já tem a vida permanente, a vida eterna permanente, a certeza que seremos salvos. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Nisto conhecemos o amor, Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí aqui difícil esse texto aqui, hein? Não difícil de entender, difícil de praticar. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Lembrem, os cristãos são da verdade e da realidade. Lembra que a gente falou no início aqui do gnosticismo? Não é uma ideia, não é um conceito, não é um mindset, não é. É prática, é vida, não é discurso, que nem os gnósticos faziam. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aqui ele está dizendo, mesmo que, eu entendo assim, tá? Mesmo que tu esteja com dúvida, que tu não esteja em paz, mas tu esteja praticando o amor, Deus é maior que o teu coração e conhece todas as coisas. Faz sentido? Deus, ele está acima do engano do teu coração, faz o que é certo, pratica o amor. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele... Recebemos. Teologia da prosperidade. Se tá falando do recurso ali em cima, falou de recurso ali em cima. Se tu pedir, tu vai receber. Quero ser milionário, vai receber. É isso que ele tá falando aqui? O que vocês acham? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu filho. O que é o crer no seu filho? Fala para mim. É acreditar que ele veio na Terra, que ele se sacrificou pela gente. A salvação pela fé. Lembra que a gente leu lá na introdução de 1 João? Que João não fala fé. Ele fala sempre crer, 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 crer. A salvação é por crer ou fé em Jesus. E o seu mandamento é este, que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, a lei, guarda os seus mandamentos, permanece em Deus. Qual mandamento? Amar uns aos outros. Amar a Deus e amar uns aos outros. E Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Nós temos a certeza porque ele já nos ungiu com o Espírito. Ele vai dizer no capítulo 2, né? O Espírito está em nós, ele é a garantia que seremos salvos. Se o Espírito está em nós, nós já temos a vida eterna. Beleza? Aí eu só quero voltar aqui, ó. Aquilo que pedimos, dele recebemos. Eu vou dizer assim, ó. Tem um texto que diz assim: vocês são maus
E se os filhos de vocês pedirem uma pedra, alguma coisa assim, é um texto lá, eu sempre confundo pedra, pão, serpente, alguma coisa assim, tá? Mas é que nem o Chapolin, sabe? Quando o Chapolin vai contar as histórias, é mais ou menos isso. Ah, nós somos maus e não damos coisas ruins para os nossos filhos. Quanto mais, Eu acho que tem. quanto mais o Pai Celestial nos dará algo ruim que nos faça mal. Então, tem duas coisas. Pedir, pedir, dar-se-vos-á, e pedir certo. Se tu pedir errado e tu for filho, tu não vai receber. Agora, se tu pedir certo, é óbvio que tu vai receber. Por quê? Porque se tu pedir conforme Cidade. o primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu entendo assim, ó, no momento que o teu coração está alinhado com o de Deus, as coisas que tu tanto quer, tu vai dizer, cara, isso não faz sentido nenhum. Dinheiro? Por que eu quero dinheiro? Por que eu quero Eu não tô falando que eu não quero dinheiro. Eu só tô falando, só pra vocês entenderem. Casa? Que casa, meu? Por que eu vou querer uma casa tão boa? O teu coração começa a alinhar com o de Deus, de tipo assim, tu não dá mais valor para as coisas que são temporárias. Tu tá olhando tão fixo no que Deus tem para ti espiritualmente falando, que as outras coisas começam a ser alinhadas ou não, como a gente vai ler Paulo preso, né? Pode ser que não, mas tudo que tu pede, tu recebe. Porque o teu coração tá alinhado com o de Deus. Não sei se faz sentido. Tipo assim, Jesus na Terra. Jesus na Terra, ele tinha tudo o que ele queria? Não. Claro que tinha. Como isso? Ele tinha tudo o que ele queria. Ele fazia o que Deus mandava e o coração dele estava alinhado com o de Deus, com o Pai, né? Mas ele não tinha onde reclinar sua cabeça. É tipo assim, ó, como que pode o Supremo, o cara que é o Deus que está todo poderoso no céu, se esvaziar de sua glória, vir à terra, não ter onde reclinar a cabeça e estar satisfeito? Não faz sentido. Mas ele tinha o coração no lugar certo e ele sabia o porquê que ele tinha que viver aqui, o objetivo. Então, ele até vai dar a resposta: que comer? Eu não preciso comer. O que eu preciso fazer é a vontade do meu pai. Lembra que ele dá essa resposta? Os discípulos são preocupados porque ele não tinha comida, ele dá a resposta: eu não preciso comer. É tipo assim, ó, eu não preciso comer, eu não preciso dormir, eu preciso fazer a vontade de Deus. Se ele tinha isso na cabeça dele, ele tinha tudo que ele precisava. Faz sentido? Tu vai ter tudo que tu quer se o teu coração estiver em Deus. Ó, entrega o teu caminho ao Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. É tipo assim, ó, se tu colocar o teu coração no lugar certo, tudo tu vai ter. Porque tu não vai ficar pedindo bobagem. Tu não vai ficar insistindo, eu quero um videogame, eu quero um videogame, eu quero um videogame. O teu pai vai dizer assim, pô, tu não amadureceu ainda, tu quer videogame? Entendeu? Aí agora tu tá maduro. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Tu tá maduro, tu vai ter o videogame e tu vai dizer assim, ó, cara, que legal que eu tenho videogame, mas o que eu quero mesmo é ser filho de Deus. Que daí eu tenho as outras coisas, mas eu não. As outras coisas são secundárias, entendeu? O meu relacionamento com Deus está em primeiro lugar. Por isso eu tenho tudo que eu quero. Porque o meu relacionamento com Deus é em primeiro lugar. Pode ser que tu não tenha videogame, mas tu vai ter tudo que tu precisa e tu quer, porque o teu coração tá no lugar certo. Faz sentido ou ficou confuso? Faz sentido. Faz sentido? Faz sentido o Godoy, Maurício? Faz sentido. Muito show. Que a gente tenha o coração no lugar certo. Vamos tirar um print aqui. Show, explicação. Eu queria aquela do odeia. Onde é que tá aquela do odeia? Qual? Aquele que odeia seu irmão é assassino. Quem não ama permanece na morte. Ah, é uma paulada, hein? Os caras querem dizer que Deus odeia as pessoas, meu. Como que consegue ler um 1 João, meu? Os caras escrevem livro desse tamanho, meu, falando que Deus odeia pessoas. Dá um print. Tinha?
E, meu, os teólogos escrevem que Deus odeia pessoas, meu. Não sabia? 7:11 é o pedir, dar-se usar, não é? Bater e abrir a porta, é isso, Godoy? Não, o texto que ele mandou sobre a pedra e o pão lá que tava falando sobre os filhos, eu acho. Ó, 7:11, peraí. Ora, se vocês que são maus, é perfeito, é isso aí, Godoy. Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, também façam a eles. Porque esta é a lei e os profetas. O amor, né? É isso aí. O teu amor ou o amor de Deus? Pelo amor de Deus. Isso aí tem um perigo também. Ó, cuidado com o arco-íris. Eu vou abrir outra aqui para vocês falar. Uhum.